Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí gente, vocês estão gostando de passar a semana todinha comigo? Eu sinceramente tô adorando e o que eu mais gosto é ler os comentários e saber a opinião de vocês sobre os casos que eu conto, acredita? Eu passo horas fazendo isso e o caso de hoje, com certeza a opinião de vocês será crucial, porque eu sei que vocês vão cair de costa quando souberem os detalhes deste caso. Só para vocês terem noção, esse caso envolve um relacionamento abusivo, pacto de sangue e até mesmo um duplo assassinato. Então eu espero que vocês estejam preparados para todas essas reviravoltas e agora sim, bora pro caso de hoje. Antes de tudo, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Kelly Cochran nasceu no dia 5 de junho de 1982, tornando-se assim uma geminiana. Ela nasceu e cresceu na cidade de Hobart, que fica situada no estado norte-americano de Indiana. Filha de um casal chamado Tim e Melanie, a Kelly tinha também 2 irmãos mais novos, ou seja, ela era a filha mais velha do casal. A Kelly desde pequena era uma menina bastante problemática, ela era rebelde, não obedecia aos seus pais, maltratava os seus irmãos mais novos e na escola todos os professores e diretores da instituição diziam que a menina era extremamente manipuladora e tinha uma espécie de sorriso maligno no rosto. Alguns professores tinham até medo da menina e comemoravam quando ela faltava às aulas. Quando chegou na adolescência, as coisas só pioraram. A menina se tornou ainda mais rebelde e agora era agressiva com os seus pais também. O Tim, pai da menina, chegou a dizer que ela nasceu com o mal encarnado, e as pessoas próximas da família diziam que essa fala não era exagero do pai, porque a menina era realmente debochada e muito maldosa. Teve até um episódio onde ela foi suspensa da escola por dar um soco no rosto de um menino, e era bem assim, viu gente? Até os meninos tinham medo dela. Outra situação que acontecia assim com bastante frequência eram as fugas da Kelly. Ela estava sempre fugindo de casa e passava dias fora. Algumas vezes ela voltava por conta própria, mas outras vezes a sua mãe e o seu pai tinham que ficar procurando a menina e quase sempre a encontravam dormindo nas ruas. E isso estamos falando de uma adolescente, tá gente? Ela tinha ali por volta de 15 para 16 anos e já era rebelde desse jeito. Foi nessa época, inclusive, que a jovem descobriu o mundo do álcool e dos entorpecentes. E eu nem preciso dizer para vocês que daí para frente foi só para trás, né? Ela passou a roubar dinheiro dos seus pais para manter o seu vício e quando não encontrava dinheiro em suas carteiras, ela vendia bens de sua casa para comprar álcool e entorpecentes. A menina vivia chapadona e achava aquilo o máximo. Inclusive, quando era repreendida pelos seus pais, ela jogava na cara deles que eles eram muito caretas e que precisavam experimentar umas coisinhas diferentes para se tornarem mais divertidos. Vocês estão entendendo no nível que estamos chegando, né, gente? O fundo do poço é fichinha e a essa altura já descobrimos até petróleo, mas vamos continuar que ainda tem muito para se escavar, viu? O buraco é bem mais embaixo. Bom, os pais da Kelly eram verdadeiros anjos e queriam ajudar a filha a qualquer custo. Eles sempre conversavam com ela e tentavam orientar a jovem de que aquele caminho que ela estava trilhando não era o correto e que isso causaria muitos problemas para ela no futuro. Eles chegaram a oferecer pagar por uma clínica de reabilitação para Kelly, mas ela não queria de jeito nenhum. Ela se sentia ótima como estava e sempre dizia que seus pais eram caretas e que ela era descolada. Descolada da realidade, né, gente? Só se for. Sinceramente, eu não sei como que esses pais tiveram tanta paciência.
eu não teria, viu? Por muito menos eu já teria internado ela à força mesmo. Mas os pais da Kelly aguentaram, viu? Pelo menos até ela fazer 18 anos, eles insistiram em tentar ajudá-la. No aniversário de 18 anos da jovem, veio o ultimato. Seus pais a chamaram de canto e disseram: ou você muda o seu comportamento ou não será mais bem-vinda nessa casa. É claro que a Kelly chorou, disse que iria mudar, mas o seu comportamento melhorou apenas na primeira semana depois da conversa com seus pais. E em seguida voltou a ser igualzinho como era, ou até pior na verdade. Foi exatamente neste momento que a mãe da jovem pediu que ela se retirasse da casa da família. Mais tarde, a Melanie disse que foi muito difícil colocar a sua filha para fora, mas que naquele momento ela precisava pensar nos seus filhos mais novos, que estavam expostos a um mau comportamento da irmã mais velha. Inacreditavelmente, assim que saiu da casa dos seus pais, a Kelly se matriculou na faculdade e se formou com louvor em psicologia e sociologia com uma especialização forense. E olha, eu preciso dizer para vocês que embora todos os professores da jovem reclamassem do seu comportamento, todos elogiavam a sua inteligência. Ela tinha, sim, um alto QI, era extremamente autodidata e estava sempre à frente da sua turma. A mãe da Kelly ficou sabendo sobre a sua alta performance na faculdade e imaginou que a filha tinha finalmente tomado um rumo em sua vida. E como a Melanie era uma ótima mãe, muito apegada a seus filhos, ela convidou a Kelly para voltar a morar com a família. Afinal, uma filha brilhante na faculdade poderia ser um ótimo exemplo para os seus irmãos mais novos. Só que a essa altura a Kelly já estava namorando e disse para sua mãe que a condição para que ela voltasse para casa seria se o seu namorado fosse junto com ela. O namorado da Kelly se chamava Jason Cochran e era 4 anos mais velho que ela. Acontece que a Melanie meio que conhecia o Jason porque ele e sua família sempre foram vizinhos da família da Kelly. Então a Melanie conhecia o homem desde que ele era criança, e como ela queria muito que a sua filha voltasse para casa, ela acabou aceitando que o Jason fosse morar junto com eles. Isso acabou não dando muito certo porque o Jason e a Kelly brigavam demais, e embora a Melanie percebesse que a sua filha manipulava bastante o seu genro, ela também achava o homem muito folgado e até certo ponto violento, o que fez com que a mulher fosse pegando um ranço enorme do homem. E ela até tentava alertar a sua filha de que aquele cara não era boa gente, mas a Kelly sempre respondia de forma ríspida à sua mãe e dizia que ela cuidava da sua própria vida. De qualquer forma, este relacionamento seguiu e no dia 14 de setembro de 2002, o casal Kelly e Jason se casaram. O casamento foi bastante normal, houve uma cerimônia na igreja, onde eles trocaram seus votos, e depois disso uma pequena festa apenas para os mais íntimos. Só que naquela noite aconteceu uma coisa muito bizarra. Assim que terminou a festa e o casal iniciou a sua noite de núpcias, eles decidiram que era o momento de selar um pacto de sangue. No ritual deste pacto, eles fizeram um acordo de fidelidade. Caso acontecesse uma traição naquele casamento, a pessoa que traiu deveria tirar a vida do seu amante após finalizar o ato. Depois do casamento, eles se mudaram da casa dos pais da Kelly para sua própria casa e os dois foram muito felizes por um bom tempo. Eles abriram um negócio próprio de manutenção de piscinas e a família estava realmente prosperando. A Kelly se demonstrava extremamente apaixonada pelo Jason e o inverso também era verdade. Os dois viviam viajando juntos, tinham bastante amigos e todos diziam que eles eram um casal muito divertido e feliz. Só que o tempo foi passando e não se sabe o motivo, mas o Jason desenvolveu uma depressão profunda e isso afetou bastante o casamento dos dois. A Kelly não compreendia a doença do marido e sempre o provocava, e isso com certeza afetava ainda mais a saúde mental do homem, que já estava bastante comprometida. Eu sei que aquele relacionamento, que até então era bonito, alegre e divertido, se tornou feio, abusivo e tóxico, e daqui pra frente
foi só ladeira abaixo. Teve até um episódio onde o Jason se machucou enquanto fazia a manutenção de uma piscina de um cliente e chegou a lesionar a coluna. E a Kelly chegou a dizer para o marido que se ele fosse ficar inválido, era melhor morrer logo, porque ela não estava a fim de cuidar de ninguém. Agora imaginem só, uma pessoa com depressão escutar esse tipo de coisa da própria esposa. Eu acho que mais do que cruel, isso pode ser até perigoso, né? De qualquer forma, o Jason conseguiu se recuperar, mas ficou com uma sequela no nervo ciático, e por conta disso, sentia dores frequentes e não conseguia andar direito, e claramente não podia mais trabalhar. Mas para Kelly, o pior de tudo é que o homem não conseguia mais ter o mesmo desempenho na cama, e aquilo para ela era a morte. Ela chegou a dizer várias vezes para o Jason que ele não era mais homem, que além de não dar conta de bancar a casa, ele também não conseguia nem mesmo satisfazer a sua mulher. Como já é de se imaginar, a situação financeira dos dois também estava degringolando e o Jason havia contraído várias dívidas para tentar manter a situação daquela casa estável. Mas a essa altura já estava tudo fora de controle e estava uma situação assim caótica. Mesmo com tudo isso, os dois não terminaram e a relação deles era literalmente entre tapas e beijos. Teve uma vez que o Jason chegou a ameaçar a Kelly com uma arma, só que ela estava descarregada e quando a Kelly percebeu, ela pegou o peixe que estava ali limpando para fazer o jantar e arremessou na cabeça do homem. Bom, o casal percebeu que do jeito que estava não dava para ficar. Eles também tinham contraído muitas dívidas na cidade e para tentarem um recomeço longe de tudo isso, eles resolveram se mudar para Upper Peninsula of Michigan. Assim que se instalaram na nova cidade, a Kelly teve que arrumar vários empregos para conseguir manter a casa, tendo em vista que o Jason não conseguia trabalhar. Ela até gostava de ter um marido em casa à sua disposição e gostava principalmente de poder jogar as coisas na cara do coitado. Como a gente sabe, o desempenho do Jason na cama era algo que incomodava muito a Kelly e por conta disso ela acabou arrumando um amante. E é exatamente neste momento que nós vamos introduzir uma outra pessoa nessa história. Chris Regan era um homem de 50 anos, bem resolvido e feliz. Ele foi casado por cerca de 27 anos e deste casamento resultou nos 2 únicos filhos que o homem tinha. Depois do divórcio, o Chris começou a namorar uma mulher que era uma antiga amiga de infância, mas acabou não dando muito certo e assim que terminou o namoro, os caminhos dele se cruzaram com os da Kelly e os dois começaram um relacionamento amoroso. Lógico que inicialmente o namoro dos dois era um grande segredo, até porque a Kelly era casada com o Jason e ele nem desconfiava que a sua esposa estava o traindo. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a ficar cada vez mais sérias entre a Kelly e o Chris e eles estavam se apaixonando de verdade. O que fez com que o casal não se importasse mais em esconder a relação deles. Não demorou muito para que o Jason descobrisse do caso que a sua esposa estava tendo com o Chris. Mas de verdade, embora ele tenha ficado muito chateado, ele já esperava que isso ia acontecer. Porque, como já sabemos, ele não podia mais dar o que a Kelly queria. Então ele sabia que mais cedo ou mais tarde ela arrumaria um amante. Mas isso desencadeou uma depressão ainda mais profunda no homem e ele falava abertamente com a Kelly sobre os seus sentimentos. Mas ela pouco se importava. A verdade é que ela estava feliz com o Chris e já tinha certeza que era com ele que ela queria ficar. Infelizmente para a Kelly, o contrário não era verdade. O Chris não tinha entrado de cabeça nesse relacionamento e, na verdade, ele estava em busca de um recomeço para sua vida. Tanto que ele conseguiu um emprego na Carolina do Norte e estava pronto para se mudar, o que obviamente deixou a Kelly chocada. Ela não acreditava que o Chris estava fazendo aquilo com ela. Como assim ele iria embora e deixá-la para trás? Claro que ela jamais aceitaria isso e sabe o que ela fez, gente? Correu para os braços do Jason, disse que o amava, que tinha errado em traí-lo,
mas que queria consertar as coisas e já tinha pensado em tudo. Foi neste momento que eles voltaram a falar sobre o pacto de sangue que haviam feito durante a lua de mel e chegaram à conclusão de que para aquilo dar certo, o Chris Regan tinha que morrer. Bom, se vocês se lembram bem deste pacto, ele dizia que quem traísse teria que matar o próprio amante. Então, indo pelas regras, a Kelly teria que cometer o crime. Mas ela não estava muito afim, então tratou de convencer o Jason a fazer o serviço sujo por ela. O plano era o seguinte: a Kelly iria atrair o Chris para a casa dela. Chegando lá, os dois iriam ter relações íntimas e durante o ato, o Jason apareceria e atiraria no Chris. Sinceramente, eu não sei como isso iria consertar o casamento dos dois. Mas enfim, né? Cada louco com as suas manias. No dia 14 de outubro de 2014, a Kelly enviou uma mensagem de texto para o Chris convidando ele para jantar com ela em sua casa. Ela disse que seria um encontro de despedidas e que já estava com saudade dos seus encontros íntimos. O Chris aceitou o convite, afinal ele achou que realmente era apenas um último encontro e não fazia ideia do que a Kelly e o seu marido Jason estavam planejando para aquela noite. O Chris chegou na casa da Kelly no final da tarde por volta das 4h30. Ele estacionou o seu carro em frente à casa e entrou. Assim que passou pela porta, a Kelly já grudou o homem e começou a beijá-lo loucamente e direcionando ele para o quarto. Os dois tiraram as suas roupas e começaram a ter relações íntimas, e foi bem neste momento que o Jason entrou no quarto e atirou bem na nuca do Chris. A Kelly estava por baixo do homem, então assim que ele foi atingido pelo disparo, o seu corpo caiu sem vida em cima da mulher. E de uma forma muito bizarra, ela começou a rir com aquela situação. Como se estivesse se divertindo mesmo, sabe? Como se tudo isso não fosse bizarro o suficiente, o Jason tirou o corpo do Chris de cima da Kelly e os dois ainda tiveram relações íntimas ao lado do corpo sem vida do amante da Kelly. E vale lembrar que já tinha um bom tempo que os dois não conseguiam dormir juntos, mas após aquele episódio, o Jason conseguiu recuperar o seu desempenho na cama e eles se divertiram bastante ali, viu? Assim que terminaram com toda aquela bizarrice, a Kelly disse ao Jason que usaria os seus estudos de psicologia forense para livrá-los deste crime. Ela então começou a limpar todo o local de forma estratégica para que não sobrasse nenhum rastro daquele assassinato. Depois disso, eles desceram o corpo do Chris para o porão da residência e o Jason foi até o vizinho e pediu emprestado uma serra elétrica. Ele fez isso a mando da Kelly, pois ela disse que se eles comprassem essa ferramenta, poderia ser uma atitude suspeita. Então, enquanto o Jason passou a tarde inteira no porão, serrando o corpo do Chris em pequenas partes, a Kelly pegou o carro do homem, que estava parado em frente da sua casa, e dirigiu até um parque local. Chegando lá, ela limpou todos os seus rastros e abandonou o veículo. No dia seguinte, o Jason fez uma fogueira e queimou alguma coisa. Vizinhos relataram que parecia ser algum tipo de carne, e até pensaram que o Jason estava tentando fazer um churrasco, mas que não estava dando muito certo. Para provar que ele era um bom churrasqueiro, o Jason e a Kelly convidaram alguns dos vizinhos para um churrasco. Os vizinhos estranharam porque eles não eram um casal muito sociável, mas também não iriam recusar comida grátis, né, gente? Então todos que foram convidados compareceram. As pessoas que estiveram neste churrasco disseram que havia muita carne, haviam hambúrgueres e linguiças dos mais variados tipos. E as pessoas até chegaram a pensar que talvez o casal tivesse ganhado algum prêmio da loteria, pois com certeza aquele churrasco ficaria muito caro. As pessoas também disseram que o sabor da carne estava estranho, mas que o Jason justificou que era uma carne exótica da América do Sul. Ele disse aos convidados que tinha trabalhado muito tempo como açougueiro e que depois de conhecer esse tipo de carne, ele não comprava nenhuma outra. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que carne era aquela que eles estavam servindo no churrasco, né, gente? Sim, era o Chris.
Para mim, o mais bizarro de tudo isso é que essas pessoas que estavam comendo não tinham nada a ver com a história e foram enfiadas no meio desse rolo por motivo algum, assim, meio que de gaiato, né? Imagina como que não ficou o psicológico dessas pessoas depois quando elas descobriram o que estavam comendo. 2 semanas depois, o Chris foi dado como desaparecido e após investigar um pouco, os oficiais descobriram que ele tinha um caso com a Kelly. Então não demorou muito para os investigadores baterem na porta da mulher. Ela foi levada para interrogatório e as contradições que ela entrava eram muito amadoras para alguém com o estudo que ela tinha. E os oficiais são espertos, né? E perceberam rapidamente que ela tinha algo a ver com o desaparecimento do homem. Só que eles precisavam provar primeiro antes de solicitarem uma prisão preventiva. E infelizmente as investigações caminharam muito devagar. Depois de algum tempo, eles até tinham algumas evidências contra a Kelly, como por exemplo, a triangulação das redes móveis, que apontavam que o último lugar que o Chris havia estado tinha sido a casa da Kelly, e também o depoimento de alguns vizinhos que contaram sobre o empréstimo da serra elétrica e também sobre o churrasco com a suposta carne exótica da América do Sul. E meu Deus, viu? Por que sempre enfiam a gente nessas histórias, hein? Olha, eu vou te contar, viu? A gente tá sempre enfiado nesses negócios. Quando fala de coisa exótica, é sempre a coitada da América do Sul, né? Bom, embora os investigadores tivessem agora provas circunstanciais para fazer pelo menos um novo interrogatório, a essa altura a Kelly e o Jason já tinham fugido da cidade e retornado para o seu estado de origem. 16 meses se passaram desde a morte do Chris e as investigações ainda estavam muito devagar. Até o FBI já tinha entrado nessa história, mas infelizmente, como o casal havia se mudado de estado, e com todas as burocracias, o negócio não desenrolava de jeito nenhum. E enquanto isso, a Kelly estava lá comemorando, achando que tinha arrasado com o seu plano perfeito e que seus estudos forenses tinham livrado ela desse crime. O mais estranho de tudo isso é que a Kelly era muito soberba, então ela mantinha contato com os investigadores do caso o tempo todo. Ela inclusive notificou eles que se mudaria de estado, até porque ela sabia que eles não poderiam impedir e estava totalmente certa sobre a eficácia do seu plano. Então ela falou, eu vou mudar de estado, mas qualquer coisa eu tô por aí, viu? Bom, em fevereiro de 2016, um dos investigadores que conversava com a Kelly disse para ela que ela poderia até ser esperta e segurar essa bucha, mas o Jason iria estourar a qualquer momento e com certeza estragaria tudo. Depois desta conversa, ela teve assim um estalo e percebeu que realmente seu marido tinha um emocional bastante abalado e que poderia explodir a qualquer momento e contar tudo para a polícia. Então ela decidiu que precisava se livrar dele de uma vez por todas. Ela era tão prepotente e arrogante que imaginou que se livraria de um segundo assassinato com o FBI na sua cola. Ela achava mesmo que era mais inteligente do que todos e que sairia impune mais uma vez. Então naquela mesma semana ela injetou uma dose super alta de heroína no Jason e em seguida o sufocou com um travesseiro. Na manhã seguinte, ela chamou a emergência e disse que havia acabado de acordar e seu marido estava morto. A ideia da mulher era que todos acreditassem que ele teve uma overdose, mas como ela já estava na mira dos federais, os socorristas acabaram acionando as autoridades para investigarem a morte do Jason. Bom, a autópsia conseguiu comprovar que o Jason, na verdade, havia morrido por asfixia mecânica e inclusive tinham marcas em seu pescoço. Então os investigadores tinham tudo para prender a Kelly imediatamente pela morte do marido. Mas eles preferiram dar corda para ela para conseguir evidências da morte do Chris também. Então o oficial disse a ela que o Jason havia escrevido uma carta antes de morrer confessando tudo sobre a morte do Chris. E essa informação deixou a Kelly assim em pânico. E por conta disso, ela confessou que sabia sobre o assassinato do Chris, mas negou o seu envolvimento. E disse que o Jason tinha feito tudo sozinho.
Ela inclusive deu informações suficientes para que os investigadores encontrassem algumas partes do corpo do Chris. E embora eles tenham encontrado pouquíssimas partes, porque a gente sabe muito bem qual foi o destino da maior parte do corpo do homem, né? Então eles encontraram só alguns pedaços mesmo e a cabeça do Chris, mas isso já foi assim o suficiente para eles acusarem formalmente a Kelly. A Kelly foi presa preventivamente e seu julgamento teve início no dia 14 de fevereiro de 2017. Ela estava sendo acusada pelo assassinato do Chris e também do Jason, e para essas duas acusações ela se declarou inocente. Após a promotoria apresentar todas as provas que eles tinham, o júri deliberou e voltou com o veredito de culpado para o assassinato do Chris Regan, e por isso a Kelly recebeu uma sentença de prisão perpétua. Quando percebeu que não tinha escapatória, a mulher resolveu fazer um acordo com a promotoria pelo assassinato do seu marido Jason, e com isso ela acabou sendo condenada a 65 anos de prisão. Depois desse acordo, a Kelly resolveu abrir a boca e confessou tudo em detalhes, e inclusive é por conta disso que sabemos todo o desenrolar dessa história bizarra. E se você pensa que acabou, sinto dizer, está muito enganado, porque logo após a condenação, o irmão da Kelly foi até os investigadores e disse que acreditava que a sua irmã havia cometido muitos outros crimes e tinha quase certeza que ela era responsável por pelo menos 9 mortes em todos os Estados Unidos. Os investigadores então foram conversar com a Kelly e ela confessou. Ela disse que realmente já tinha feito vítimas em vários estados, como por exemplo Indiana, Michigan, Minnesota e até mesmo o Tennessee. E ela confessou tudo isso, gente, porque no acordo que ela fez com a promotoria sobre o assassinato do seu marido Jason, havia uma cláusula de que ela jamais poderia ser acusada por outro assassinato novamente. Ou seja, era meio que uma imunidade para ela. E ela disse para os investigadores: sim, matei mais pessoas e vocês não podem fazer nada. Mas eu matei. Os investigadores então pediram mais informações e ela não revelou onde os outros corpos estão e nem mesmo a identidade das vítimas. Mas essa revelação fez com que os investigadores reabrissem alguns casos e realmente há fortes indícios de que ela tenha vitimado outras pessoas e saído impune desses crimes. Inclusive, se ela quiser pegar e mostrar para os investigadores onde estão essas outras vítimas, os corpos delas, ela pode, porque por conta daquele acordo, ela está imune a responder por qualquer outro assassinato. O que eu acho bizarro, mas no fundo eu achei essa mulher brilhante, porque olha, ela conseguiu driblar a justiça, a justiça americana ainda, que é algo muito difícil. Então, realmente ela é muito inteligente, pena que não usou todo esse potencial para o bem, Mas é isso, pessoal. Eu sei que esse caso deixa a gente assim todo bagunçado, porque são muitas informações, mas eu quero saber a sua opinião sobre ele aqui nos comentários. E é isso, eu fico por aqui, esse foi o caso de hoje, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.